A palavra de Deus tem princípios fundamentais que nos ajudam a viver uma vida plena e vitoriosa. A carta aos Hebreus é um exemplo disso. Esta carta foi escrita aos judeus que estavam vivendo tempo de perseguição, dispersos pelo mundo, enfrentando o fragor da batalha, o fogo aceso das tribulações. Em virtude disso, muitos cristãos hebreus estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo para fugir do sofrimento. E então o autor desta carta, que nós não sabemos com precisão quem a escreveu, defende uma tese que voltar para o judaísmo depois de ter um encontro com Cristo é um retrocesso, é dar marcha ré, é cair nas malhas da apostasia. E a tese do autor aos Hebreus é que Jesus é melhor. É melhor do que os profetas, é melhor do que os anjos, é melhor do que Moisés, é melhor do que Arão, é melhor do que Josué. Uma vez que o seu sacrifício, auto-sacrifício, é melhor do que os sacrifícios judaicos. O seu sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio levítico. A nova aliança em seu sangue é superior à velha aliança. Esta carta, portanto, retrata Jesus como nosso grande sumo sacerdote e o verdadeiro e perfeito e cabal sacrifício. Então, depois de traçar esta linha doutrinária tão fundamental para a fé cristã, o autor aos Hebreus, no capítulo 13, vai trazer algumas orientações práticas da vida cristã. E eu quero destacar algumas delas. Primeiramente, nesse campo pessoal, da espiritualidade, da devoção pessoal, de como nós devemos viver a vida cristã. E ele começa assim: seja constante o amor fraternal. Ou seja, o amor é a base da fé cristã. Jesus Cristo chegou a afirmar: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Ou seja, não há expressão genuína e verdadeira da fé cristã onde não há prática genuína do amor cristão. Então, este amor não pode ser esporádico. Diz o texto: seja constante o amor fraternal. E para que ele seja constante, ele precisa existir mesmo num meio onde haja possibilidade de existir hostilidade, oposição, até perseguição. O amor, ele sobrevive no ambiente mais hostil, porque ele é o amor incondicional. Assim Deus nos amou e assim nós devemos também amar uns aos outros. Ele prossegue e diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, hospedaram anjos. Naquela época, no primeiro século, os cristãos dispersos, perseguidos, às vezes vivendo até em cavernas, como aconteceu lá na região da Capadócia, receber um cristão que está foragido, está perseguido, ele é peregrino, ele vive sem uma casa segura para morar, receber essa pessoa era vital para a sobrevivência dessa pessoa. E alguns irmãos abriram o seu coração, abriram a sua casa, abriram as suas mãos para acolher esses irmãos que eram forasteiros, que estavam numa linha de fogo de perseguição. E esse princípio é um princípio cristão muito importante, a hospitalidade, onde você compreende que um cristão precisa ter o coração aberto, o bolso aberto, as mãos abertas, a casa aberta, para acolher, para receber, para hospedar. E o autor aos Hebreus vai nos dizer que em algumas ocasiões, algumas pessoas receberam anjos em sua casa,
achando que estavam recebendo pessoas de carne e sangue. E eram anjos que se hospedavam ali. Que privilégio, que bênção, que coisa sublime. Mas em terceiro lugar, o autor aos Hebreus diz assim: lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Ou seja, quando ele diz assim, lembrai-vos dos encarcerados, ele não está falando de criminosos, das pessoas assassinas, das pessoas que fizeram parte de esquemas de roubo, de quadrilhas, de entrar aí no submundo do crime. Não, esses encarcerados estavam sendo encarcerados por causa da sua fé. Eram irmãos em Cristo que estavam presos, não porque cometeram crimes, não porque praticaram iniquidades, não porque era um transtorno para a sociedade. Eles foram presos exatamente por serem cristãos. Era um tempo de grande perseguição religiosa, onde os cristãos estavam sendo maltratados, presos, açoitados, expoliados, alguns deles crucificados, outros queimados vivos, outros jogados às feras. Então, a hospitalidade era uma coisa fundamental, e a posição de sair da sua casa para ir lá nas prisões, visitar essas pessoas, cuidar delas, suprir suas necessidades, era um gesto prático, sensível e eloquente de amor cristão. Pois bem, agora o autor aos Hebreus sai desse campo do testemunho pessoal para o testemunho conjugal. E no verso 4 ele diz assim: digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Agora, o autor aos Hebreus passa desse campo da espiritualidade pessoal para a espiritualidade familiar. E a primeira coisa que ele vai descrever para nós é honrar a instituição do casamento. A Bíblia chega a dizer que aqueles que proíbem o casamento eram aqueles que tinham doutrinas de demônios. O casamento foi instituído por Deus. O casamento é a primeira instituição divina. O casamento tem grande valor aos olhos de Deus, porque Deus o instituiu. Deus é o fundamento dessa relação. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O Senhor é a base sólida que sustenta a família. Se você há de edificar, você precisa edificar sobre a rocha e não sobre a areia. Por quê? Porque uma casa construída sobre a rocha consegue sobreviver nas tempestades. A chuva cai no telhado, o vento bate na parede, os rios batem no alicerce, e essa casa vai ficar de pé, porque ela está construída sobre a rocha. Esta base da família é o próprio Deus. Não podemos construir a nossa casa, a nossa família, em cima apenas de sentimentos ou de bons propósitos. Precisamos da terceira dobra do cordão: o homem, a mulher e o próprio Deus. Então, primeiramente, é digno de honra entre todos o matrimônio. Nós não devemos jamais contribuir com essa cultura hoje que tenta destruir o casamento, que tenta confundir aos olhos da sociedade o que é casamento. Nós não podemos jamais cooperar com esta ideia nefasta de destruir a base da sociedade, a célula-mãe da sociedade, que é a família. Destruindo-se a família, você ataca a igreja, você ataca a sociedade, você destrói os próprios alicerces da nação. Então, é digno de honra entre todos o matrimônio. Mas, mais do que isso, o autor aos Hebreus vai dizer que é digno de honra entre todos também o leito sem mácula. E a palavra leito aqui não é cama. A palavra leito aqui é koité, na língua original, que é a relação de intimidade entre marido e mulher. Ou seja, Deus requer do casal uma vida sexual pura, santa, porque o sexo não é pecado, ele é santo, ele é puro, ele é deleitoso, ele é instituído por Deus, mas para ser praticado dentro do contexto do casamento, sem o elemento da impureza, da pornografia, dos desvios deletérios, destruidores, devastadores que a pornografia produz. Então, a Bíblia diz que Deus requer isso porque Deus vai julgar os impuros. Deus vai julgar os impuros. Mas agora,
ele parte para um outro aspecto desta relação da vida espiritual, que como o cristão lida com as coisas materiais. E ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então veja você que agora a sua vida espiritual precisa orientar você a como lidar com as coisas materiais, com dinheiro. E a primeira orientação que o texto nos dá é que você precisa viver sem avareza. Seja a vossa vida sem avareza. E o que é avareza? Avareza é o desejo de ter mais, ter sempre, jamais deixar de desejar ter, mas não para exercitar a generosidade. É um ter de acumular para si, é o querer mais para si. O avarento é aquela pessoa que nunca se satisfaz com o que tem. O avarento é aquela pessoa que quer para ele e não para repartir com os outros. O avarento é aquela pessoa que, se possível for, ele explora o outro para ter mais. Ele tira o pouco do outro para acumular mais. É aquele que faz do dinheiro o seu próprio Deus, o seu próprio ídolo. É aquele que se curva diante de Mamon. É aquele que adora o dinheiro, serve ao dinheiro. E Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir ao dinheiro e a Deus ao mesmo tempo, a Mamon e a Jesus Cristo ao mesmo tempo. Ou vai servir a um ou vai servir a outro. Então, o texto diz: se você quer ter uma vida espiritual que agrade o coração de Deus, você não pode se entregar à avareza. Ao contrário, você precisa ter uma vida de contentamento. Contentai-vos com as coisas que tendes. Contentamento é muito importante, porque você coloca a fonte da sua vida não no dinheiro, mas em Deus. Há pessoas que têm muito e são descontentes. Há outras que têm o básico e são contentes. A Bíblia diz o seguinte, que aquele que quer ficar rico cai em tribulação e tristeza e atormenta a sua alma com muitos flagelos. Mas a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Então seja uma pessoa contente com o que você tem. Porque a felicidade não está no ter, está no ser. A Bíblia diz em Provérbios que há ricos pobres e pobres ricos. Há pessoas que têm demais e são infelizes. Há pessoas que têm o básico e são muito felizes. Porque a felicidade não está no dinheiro, a felicidade está em Deus. Não que o dinheiro seja ruim. O dinheiro é bom, o dinheiro é importante, o dinheiro é necessário. Com ele nós atendemos às nossas necessidades, com ele nós suprimos as necessidades da nossa família, com ele nós podemos socorrer as pessoas à nossa volta. Portanto, o problema não é ter dinheiro, é o dinheiro ter você. O problema não é possuir dinheiro, é ser possuído por ele. O problema é ter dinheiro como patrão e não dinheiro como servo. Então, a Bíblia está nos ensinando que, em vez de avareza, o que tem que ter no nosso coração é contentamento. Porque é uma promessa, e a promessa é divina. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Nós dependemos de Deus. Jesus disse para o diabo lá no monte, lá no deserto: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós dependemos de Deus. Ele é o nosso provedor. E nele está o nosso contentamento. Ele é o autor e o conteúdo da nossa verdadeira felicidade. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? É a confiança de que Deus vai cuidar de você. O dinheiro é volátil. O dinheiro vem, o dinheiro vai. O dinheiro não pode dar para você as coisas mais importantes da vida. Ele pode te dar uma casa, mas não pode te dar um lar. Ele pode te dar comida, mas não pode te dar apetite. Ele pode te dar bens de consumo, mas ele não pode trazer felicidade para o seu coração. Ele pode te dar um rico funeral, mas não pode te dar a vida eterna. Então, a nossa confiança, a nossa felicidade, a razão da nossa vida não pode estar construída em cima de coisas materiais, mas sobre a base da vida, o alicerce da existência, que é o próprio Deus. Então, agora ele vai olhar na vida espiritual para o passado e dizer que nós precisamos fazer alguns reconhecimentos. Ele diz assim: lembrai-vos dos vossos guias,
os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. O que é que o autor dos Hebreus está querendo nos dizer? É que um cristão precisa ter um coração com senso de gratidão. Ele precisa olhar pelas lentes do retrovisor e lembrar-se de algumas pessoas, e mormente daquelas pessoas que nos ajudaram espiritualmente, daquelas que nos instruíram, daquelas que nos ensinaram, daquelas que nos discipularam, daquelas que gastaram tempo e vida para nos ajudar na caminhada cristã. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Que privilégio você ter ouvido a palavra de Deus, que abriram seus olhos, que geraram a fé salvadora, que instruíram você na verdade, que firmaram você numa vereda de justiça, que deram a você sabedoria para viver. Então, não esqueça essa gente que um dia pregou para você a palavra. Não esqueça daqueles líderes que um dia ensinaram a você os rudimentos e os fundamentos da fé. Não esqueça daqueles irmãos que um dia trouxeram ensino de vida e vida eterna para você. Olha para a vida deles. Olha o exemplo deles. Olha como eles caminharam. E o texto diz, imitai a fé que tiveram. Nós precisamos de modelos espirituais, que nos tomaram pela mão, que nos ajudaram a caminhar, que nos instruíram na verdade, que nos ensinaram os fundamentos da nossa fé. Essas pessoas não podem ficar esquecidas na nossa vida. Temos que ter um sentimento de gratidão a Deus por aqueles que marcaram a nossa vida espiritual. Mas, agora, o autor aos Hebreus vai nos dar mais uma dica. A firmeza que precisamos ter na doutrina evangélica. E o texto diz, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam. O que estava acontecendo? Estavam surgindo falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos ensinos, falsas doutrinas, falsas igrejas, produzindo falsos crentes, prometendo falsa segurança. E a Bíblia vai nos ensinar que a verdade de Deus é imutável, porque Deus é imutável. Deus não precisa reciclar suas ideias, Deus não precisa refazer seus planos, a palavra de Deus não precisa ser atualizada e ressignificada. Sabe por quê? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele é imutável. Ele não muda jamais. Ele é confiável. A verdade dele é imutável. Então, cuidado com os ventos de doutrina. Cuidado com as novidades do mercado da fé. Cuidado com aqueles que chegam pregando um outro evangelho. Cuidado com aqueles que vêm prometendo mundos e fundos e ocultam e sonegam a você o puro leite incontaminado, o trigo da verdade, o pão vivo que desceu do céu, a verdade que sustentou gerações pretéritas, sustenta a geração presentana e há de sustentar as gerações futuras. Jesus nunca mudou, sua palavra nunca mudou, o evangelho nunca mudou. Ele é o mesmo evangelho ontem, é o mesmo evangelho hoje, será o mesmo evangelho amanhã. Ele não é novo nem velho, ele é eterno. Passa o céu, passa a terra, a palavra de Deus não vai passar. Então, o autor aos Hebreus está nos ensinando aqui que nós temos que nos acautelar com aqueles que vêm proibindo isso, proibindo aquilo, não come isso, não toque naquilo. Essa é uma espiritualidade que não é a essência do evangelho de Cristo, a cruz de Cristo que traz libertação, que traz discernimento, que traz restauração. Esse tipo de espiritualidade, do ascetismo, do legalismo, do tradicionalismo, produz escravidão e não liberdade. Precisamos muito bem distinguir o que é tradição e tradicionalismo. Tradição é a fé viva daqueles que já partiram, enquanto o tradicionalismo é a fé morta daqueles que estão vivos.
Não caia no tradicionalismo. Nós podemos honrar a tradição que recebemos dos nossos pais, que é a verdade pura e simples do Evangelho. Deste Evangelho que nunca mudou e jamais mudará. Mas, agora, para concluir, o texto vai nos ensinar sobre a obediência aos líderes que estão cuidando de nós hoje. Está nos mandando lembrar dos que nos ensinaram lá atrás e honrar essas pessoas. Seguir o seu exemplo. Mas agora no verso 17 está escrito assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Veja você, que talvez já um crente com mais tempo de caminhada, você já teve pastores lá no passado, que deram a você as primeiras instruções, que ensinaram você a andar os primeiros passos da vida cristã, que ajudaram você a caminhar com Deus. Foram aquelas pessoas que evangelizaram você, foram aqueles líderes que batizaram você, foram aqueles irmãos que deram a você a base, o leite da verdade, os primeiros passos e as primeiras instruções da vida cristã. Mas esses irmãos já se foram. Talvez estão em outras igrejas. Talvez já partiram para o Senhor. E hoje você está sendo pastoreado por outros líderes, por outros guias espirituais. O autor diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Você não pode ser um crente rebelde. Você não pode ser um crente desobediente. Você não pode ser um crente que dá problema para a sua igreja, nem para os seus pastores. Você não pode ser um crente que produz lágrimas em vez de sorrisos, que produz sofrimento em vez de regozijo, que produz tormento em vez de alívio. Não, não pode ser assim. Deus não honra esse tipo de crente que é problema onde chega, que briga onde chega, que traz transtorno para a liderança da igreja, que é causa de choro e de dor para aqueles que estão labutando na obra de Deus. E o texto prossegue: pois esses líderes, esses guias, velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Em outras palavras, eu pergunto a você: seu pastor sorri e tem plena alegria por ser seu pastor, ou seu pastor tem chorado por sua causa? Você tem tirado o sono do seu pastor? Você tem atormentado a vida do seu pastor? Você é um crente problemático que só traz reclamação, murmuração, acusações pesadas, sendo um transtorno para a vida dos seus guias espirituais? Não, isso não compensa, nem para você e nem para quem está liderando você espiritualmente. Que você seja aquele crente amoroso, uma bênção, um bálsamo, um aliviador de tensões. Que você se submeta, não à autoridade de uma pessoa, mas à autoridade das Escrituras que este líder está pregando. É claro que se este líder precisa de uma exortação, de uma advertência, de uma admoestação, que você fale a verdade em amor, mas ajude-o, em vez de pisar, em vez de massacrar, em vez de atormentar, em vez de produzir choro e dor. É essa palavra que Deus está trazendo para aqueles crentes do primeiro século, e é esta palavra que Deus está trazendo para você e para mim ainda hoje. O texto nos diz: porque isto não aproveita a vós outros. Um crente que é causa e motivo de sofrimento para os seus líderes espirituais, ele está em prejuízo. Ele não abençoa a vida dele. Ele não abençoa a vida da comunidade, ele não abençoa a vida da igreja, ele não abençoa a vida da sua liderança. Então, fica aqui esses conselhos práticos, objetivos, para que você possa ser um crente melhor, para que você possa ser um crente frutífero, para que você possa ser um crente maduro, para que você possa ser um crente que abra o seu coração, a sua casa, o seu bolso, a sua alma, para ser um acolhedor, que a sua casa seja um refúgio, que você vá ao encontro daqueles que estão sofrendo, que você seja generoso nas suas posturas e não avarento, que a sua casa seja marcada por santidade e não por impureza, e que você, firme na verdade,
Não abra mão da verdade. Mesmo quando as pessoas estão ensinando aqui, ali e acolá, novas doutrinas, um outro evangelho. Não entre por esse campo. Permaneça firme, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente o será. E que você possa honrar aqueles que já passaram pela sua vida, que você continue honrando aqueles que ainda estão liderando a sua vida espiritualmente. Que Deus ajude você, que Deus nos ajude, que nós cresçamos no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Um grande abraço.